Nesta videoaula vamos tratar de lista simplesmente encadeada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir uma estrutura de dados e a partir daí um tipo que me permita alocar células onde eu vou trabalhar. No caso do exemplo, vou trabalhar armazenando números inteiros e encadeando essas células, criando uma lista. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir uma estrutura de dados. Vou começar então, type_def struct, vou chamar de célula. Neste nosso exemplo, eu vou armazenar um valor inteiro, vou criar uma variável int x e um ponteiro que vai fazer a ligação das células dessa lista. Vou chamar de prox, próximo. E para que eu não tenha, toda vez que eu for criar uma variável, a partir da struct célula, eu não tenho que escrever struct célula, estou criando um tipo de dados, um type_def cell, que aí basta eu criar cell, usar o cell para criar a variável. E essa estrutura vai ser global. Então agora vamos partir para o programa principal. Nós vamos fazer a inclusão de valores no fim da lista. A função setLocale, ela permite acentuação, né, da língua portuguesa, C cedilha, e a biblioteca onde está essa função é essa locale.h. Bom, eu vou começar então criando duas variáveis a partir do tipo cell. São variáveis ponteiro que vão marcar o início da minha lista e o fim da minha lista. Inicialmente, então, eu vou alocar a primeira célula, o ini, vai apontar, esse é o retorno da função malloc, memory allocation. Essa função me retorna então um ponteiro para o tipo cell. E o argumento dela é sizeOf, eu uso a função sizeOf cell. O que essa função sizeOf vai retornar? A quantidade, o tamanho dessa célula, né? Quanto que ela está ocupando em termos de bytes. E caso eu vou fazer uma verificação que caso não consiga ser alocado essa célula, para que a função encerre, o programa encerre. Caso isso possa ocorrer, né? Ou por falta de memória, algum tipo de problema. Agora eu vou colocar o início e o fim na mesma posição. Então as duas variáveis ini e fim vão ficar marcando a primeira célula, que foi essa que é a primeira célula da lista. Então fim igual a ini. Bom, agora eu vou fazer um loop, deixar um loop infinito enquanto 1. E eu vou digitar o primeiro valor. Isso aqui é porque é uma variável inteira, que é o que está na minha struct, né, o int x. Então, %d, aqui é o endereço. Armazenar no fim x. Esse valor que vai ser alocado nessa primeira célula que foi alocada aqui. Eu vou colocar aqui uma condição para que haja interrupção dessa inclusão de células. Vou criar aqui uma regra. Se eu digitar um valor negativo, um valor igual a 0, por exemplo, então eu dou um break. Eu desarmo esse laço. Que esse laço está enquanto 1, né, ele está infinito. Bom, caso isso não ocorra, eu não digite nenhum valor 0, então eu vou alocar célula para próximo ponto. Função malloc
size of cell. Da mesma forma que eu fiz na alocação da primeira célula, vou perguntar se tudo deu certo, né? Se foi alocado esse ponto. Então, se fim próximo igual a null, significa que houve algum problema na alocação, então eu vou dar o retorno na função. Caso tenha feito tudo corretamente, eu vou agora passar o fim para a próxima. Vou passar o conteúdo de fim para a próxima célula. Isso é necessário porque esse fim está marcando sempre a última, né? Então, toda vez que eu for alocar uma nova célula, eu vou fazer exatamente isso. Fim próximo, e vou alocar essa célula para essa posição. Então, sempre aqui eu estou atualizando esse fim. Inicialmente aqui está junto com o início, porque só tinha uma célula, o início e o fim estão no mesmo lugar, mas à medida que eu for incluindo célula, eu tenho que avançar com esse fim. O início não. Se por um acaso, então, quando eu digitar 0, ele resolver, então, terminar de incluir novas células na lista, então a última célula, o que vai acontecer com a última célula? Ela aponta para null. E eu vou colocar o início, o fim junto com o início, para que eu possa, a partir daí, por exemplo, que é o que eu vou fazer na sequência, mostrar todos os elementos que foram inclusos nessa lista. O passo agora é mostrar os conteúdos que foram incluídos na lista. Então, vou fazer uma repetição. Enquanto o meu fim próximo for diferente de null, printf, mostrar o conteúdo. E passar para a próxima célula. Fim recebe fim próximo. Com isso eu vou percorrer toda a lista. Agora vamos executar. Mas antes eu vou fazer uma modificação. Eu vou imprimir os números da lista, os valores que estiverem na lista, e dar um espaço entre esses números. Vou imprimir na horizontal. Então vamos executar. Eu posso clicar aqui, que eu compilo, se tiver tudo certo ele já executa. Então vamos começar a incluir 5, 6, 3, 9, 0 é para encerrar. Então o 0 ele não é incluso na lista, mas ele é a condição para parar. Então os números que foram incluídos na lista é o 5, 6, o 3 e o 9. Vamos agora excluir um elemento da lista. Primeiro eu vou criar uma variável inteira, que vai ser meu argumento de busca. Vou chamar de int, int A, porque o argumento que eu vou buscar é um elemento armazenado na lista, né? E tem armazenado em x um valor inteiro. E vou criar aqui também mais uma variável do tipo cell, que eu vou chamar de ant, de anterior. Vou pedir uma mensagem aqui na tela, informar um argumento de busca, né? scanf %d, o endereço de A. Esse é o meu argumento de busca. A primeira coisa que eu vou verificar é o seguinte: se o elemento que eu estou querendo excluir, ele é o primeiro elemento da lista. Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Se in x, que o meu in é o primeiro elemento da lista, foi igual a A, significa que eu quero excluir o primeiro da lista. Então vai mudar o início da lista. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou
guardar anterior fica com ini. E vou passar ini para a próxima célula. E libero anterior. Libero a memória. Então, o anterior guardou a posição que tinha inicialmente, no início da lista, passei o início da lista para a próxima célula. Como a posição anterior estava armazenada aqui em ini, eu liberei esse espaço. Bom, se não for esse caso, else, eu vou percorrer a lista para saber aonde está essa célula que eu quero excluir. Então, eu vou colocar fim e ini aqui nessa posição, enquanto fim x for diferente de A e fim próximo for diferente de null, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou percorrendo a lista e eu estou procurando alguém. Caso isso aqui seja falso, é porque eu achei o elemento que eu quero excluir, ou então eu cheguei no fim da lista. Enquanto isso não ocorre, o anterior guarda fim, 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 próximo. E com isso eu vou caminhando na lista. Quando ocorrer uma das situações aqui, por exemplo, vamos ver se foi porque isso deu falso. If fim x igual a A, significa que eu encontrei o elemento na lista que eu quero excluir. Então, o que eu vou fazer? O anterior, que eu estou sempre guardando a célula anterior, o anterior tem que ficar agora com o apontamento para a célula seguinte a fim. Então, eu vou colocar anterior próximo recebe o fim próximo. E eu desaloco a célula marcada por fim. Então, com isso, eu desconectei e liberei essa célula. Desconectei a da lista e liberei ela. Caso não seja verdade essa situação, interrompeu o laço por conta dessa condição, o elemento não existe na lista. Não existe na lista uma mensagem. Muito bem, então aqui está a minha exclusão de um elemento na lista. Agora eu vou pedir para listar isso de novo, né? Mostrar essa lista sem, obviamente, os elementos o elemento que eu excluí. Então eu vou pegar essa parte aqui onde exprimiu a lista, vou copiar, porque na sequência aqui eu vou pedir para que liste a lista de novo, para que imprime essa lista. Vamos compilar e executar. Um erro aqui. Vamos de novo. Vamos criar uma lista. Aqui está. Vamos começar excluindo o primeiro da lista. 5. Então, ele já me apresentou a lista de novo, sem o 5 e o início agora é o 6. Vamos executar de novo. Vamos gerar uma outra lista. Vamos executar agora alguém no meio da lista, né? O 8. Vamos excluir alguém do meio da lista, o 8. Então está lá, 6, 7, 4. Mais um teste. Vamos criar uma lista. Vamos excluir o último elemento da lista. 7, 6, 8 agora. A lista está sem o último. E vamos, para encerrar, aqui está a lista. Eu vou tentar excluir alguém que não está na lista. Vamos ver se funciona. Não existe elemento na lista e ele me mostra a lista 6, 5, 7 e 8.